vídeo de hoje eu quero comentar com vocês qual é a melhor ação, Sanepar ou Copasa. Para chegar a uma conclusão, iremos fazer uma comparação objetiva a partir dos seguintes critérios: preço sobre valor patrimonial, EV, EBIT e preço sobre lucro, indicadores de valuation. Também vamos verificar o dividend yield dos últimos 12 meses, como indicador de endividamento a dívida líquida sobre EBITDA e como indicadores de eficiência a margem líquida, o ROI e o ROIC. Então, vamos ao vídeo. Salve! Bem-vindo ao Speed Show! Bora então descobrir qual é a melhor ação, Sanepar ou Copasa. Ambas inseridas no setor perene de atividade econômica, qual seja o saneamento básico. Por isso, comparar essas duas empresas faz todo sentido. Como vocês sabem, eu não tenho Sanepar nem Copasa na minha carteira, mas pretendo inserir uma delas no meu portfólio, pois eu quero estar posicionado no setor de saneamento que, como dito, é perene, oferece muito menos risco ao investidor de longo prazo. Mas eu só vou revelar qual dessas duas ações eu vou colocar na minha carteira ao final desse vídeo. Então fica comigo até o final para você acompanhar todo o meu racional para chegar a uma decisão de investimento. Antes de comparar objetivamente as duas empresas, precisamos entender todos os prós e contras em relação a estas companhias, seu setor de atividade, seu crescimento ao longo do tempo, sua receita, seus resultados, etc. Com relação a Sanepar, eu vou estar deixando um vídeo aqui no card, porque eu já fiz essa análise prévia. Agora, em relação a Copasa, vamos entender o que é a Copasa. Além disso, vamos analisar o seu preço teto pelo conhecido método BARS. A Copasa é a Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais, com o código CSMG3 na Bolsa de Valores brasileira. Atua no setor de saneamento básico, água e esgoto, que é um setor perene. O que isso significa? Faça chuva, faça sol, haja crise ou não, as pessoas vão precisar do serviço de saneamento básico. Você consegue ficar sem água? Alguma vez na sua vida ficado sem água? A gente sabe como é ruim isso, né? A água, que é o solvente universal, ninguém consegue ficar sem para nada na nossa vida. Então é um setor extremamente perene. A Copasa está listada no novo mercado da B3, que é o maior nível de governança corporativa. Por isso, desde o seu IPO, que aconteceu em 2006, apenas ações ordinárias são negociadas na B3. Lembrando que é muito bom não haver nenhuma distinção entre acionista preferencial e acionista ordinário. Essa unificação representa um avanço dentro da companhia, pois não há distinção entre acionistas, mantém uma isonomia entre eles. As principais atividades da Copasa são abastecimento de água potável, que envolve captação, tratamento e distribuição da água tratada até o consumidor final, você que está aí do outro lado. O esgotamento sanitário, que envolve coleta, transporte, tratamento e disposição final do esgoto sanitário, da ligação predial até o lançamento final no meio ambiente. E a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que envolve a coleta, o transporte, o transbordo, tratamento e destino final do lixo urbano e do lixo originário da varrição e limpeza urbana. Você percebe aí que saneamento básico não envolve só água e esgoto, mas também tratamento de resíduos sólidos no geral. Importante destacar que a Copasa atingiu em dezembro de 2020 640 concessões para a prestação do serviço de abastecimento de água, atendendo 11,8 milhões de pessoas e meio a 5,5 milhões de economias, unidades consumidoras. Em relação aos serviços de esgotamento sanitário, o número de concessões em dezembro de 2020 era de 310 concessões. Na mesma data, eram atendidas 8,3 milhões de pessoas com serviços de esgoto por meio de 3,8 milhões de economias, de novo, unidades consumidoras. Então, em 3,8 milhões de unidades consumidoras, atende-se 8,3 milhões de pessoas. Afinal, cada unidade consumidora tem mais de uma pessoa, uma residência. A Copasa é uma small cap que tem um rigoroso sistema de investimento. Ela estatui um programa plurianual de investimento, o atual é de 2001 a 2025, que envolve, já em 2021, 1,3 bilhão de reais, em 2022, 1,3 bilhão de reais, em 2023 cai um pouco para 1,2 bilhão e se mantém nessa média até o final em 2025. A Copasa tem como controlador o estado de Minas Gerais, que detém
mais de 50% das ações. Por ser uma estatal, sempre há o risco político e de ineficiência nessa companhia, ou qualquer companhia do ramo estatal. Contudo, a atual gestão da companhia é extremamente eficiente e o governo que está à frente da companhia, o governo do Romeu Zema do Partido Novo, possui visão liberal e com princípios advindos da iniciativa privada. Eu confio muito no Romeu Zema, talvez seja um dos melhores governadores do Brasil. Eu, especialmente, sou do estado do Paraná, mas entendo que o governo de Minas Gerais é melhor que o governo do estado do Paraná. Não que isso prejudique a gestão da Sanepar ou da Copel, que eu já analisei aqui nesse canal. Mas, se for para ranquear, eu colocaria o governo de Minas Gerais na primeira colocação. O rating da Copasa é AAA pela Moody's América Latina, mas pela Fitch, que analisou recentemente a Sanepar, é AA+. Então, neste ponto, a Sanepar teria uma classificação de risco superior, mas isso aqui não interfere quase nada na sua decisão de investimento, já que ambas são ótimas empresas de setor perene e que têm um risco muito baixo de se investir. Quanto aos dividendos, a política da Copasa é muito bem definida e muito transparente. Quanto aos dividendos regulares ou ordinários, o payout máximo é de 50% e o mínimo legal de 25%. No caso da Copasa, os dividendos são pagos de forma trimestral. Quando se anuncia um dividendo, ele é pago em até 60 dias a contar da data da declaração pelo Conselho de Administração. Então, ao contrário da Sanepar, que anuncia o dividendo em um ano e paga no ano subsequente, a Copasa paga em no máximo 2 meses, 60 dias. Importante ressaltar que a base de cálculo todo o dividendo que será pago ao acionista é o lucro líquido ajustado. E para quem não sabe, lucro líquido ajustado é quando já tem todos os descontos das reservas legais ou reservas de contingência, que são reservas instituídas pela Lei de Sociedades Anônimas como obrigatórias para deixar no caixa da empresa. Então, para você entender melhor, a reserva legal está no artigo 193 dessa lei. Diz o seguinte: do lucro líquido do exercício apurado, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação na constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social. Ou seja, a cada lucro líquido apurado, 5% é bloqueado pela própria empresa a título de reserva, até o limite de 20% do capital social. Quando chega nesse limite, aí não é mais obrigatória essa reserva. Aí pode distribuir aos acionistas na forma de dividendos, caso a companhia assim decida. E capital social, para quem não sabe, é o quanto de dinheiro que foi integralizado na companhia, que foi colocado na companhia pelos seus acionistas. Não se confunde com o patrimônio líquido, que é a diferença contábil entre ativos e passivos. Não é a mesma coisa. Se você quer um vídeo que eu explique melhor essa diferença, já vai deixando aí nos comentários. Além do dividendo regular ou ordinário, há o dividendo extraordinário, que foi pago no ano passado, fazendo com que a companhia tivesse um payout de 65%. Bem acima da média do setor. E quando que é pago esse dividendo extraordinário? Quando o endividamento da companhia fica abaixo de 2 vezes dívida líquida sobre EBITDA. É o que aconteceu e vem acontecendo. Então a gente pode, sem ser muito sonhador, esperar dividendos extraordinários da Copasa ainda nesse ano ou no ano que vem, quem sabe. Aqui é só uma especulação. É por conta dos dividendos extraordinários pagos pela Copasa que há um dividend yield de quase 20%. Acho difícil você encontrar um yield tão elevado assim, mas não fique esperando isso aqui, porque como eu disse, é extraordinário. Quanto ao resultado do primeiro trimestre de 2021, lembrando aqui a você que no dia 2 de agosto terá o resultado do segundo trimestre da Copasa, e eu vou comentar aqui com vocês no canal, houve então um crescimento anual composto de 7,8%. Essa sigla aqui, KGR, é o crescimento anual composto. É uma taxa que calcula quanto que é o crescimento ano a ano de uma companhia, ou mesmo não só da sua receita. Aqui a gente está analisando a evolução da receita, como também das despesas da companhia. E quanto aos custos e despesas, a taxa de crescimento composto foi de 6,6%. Aqui então a gente vê que a despesa cresce 6,6%, enquanto a receita cresce 7,8%, uma diferença de 1,2%, algo que é então positivo. Afinal, a Copasa está crescendo num ritmo mais acelerado que os seus custos crescem. No final, isso significa escala, aumento de receita, geração de caixa e crescimento promissor dentro da companhia.
Em relação à margem EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, amortização e depreciação, houve um crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado, subindo de 38,1% para 39,5%. Já o lucro líquido cresceu substancialmente, quase 37%, foi de 161 milhões de reais para 220 milhões de reais. Dessa forma, na média dos últimos 5 anos, a taxa de crescimento anual composta do lucro líquido está em 13%, algo muito bom para o setor. Denotando a eficiência da atual gestão, vemos que a dívida líquida sobre EBITDA tem se mantido bastante controlado. Desde 2017 tem caído aos poucos e em março de 2021, que é o resultado do primeiro TRI que a gente está analisando, está em 1,4 vezes. Significa que com menos de um ano e meio, a empresa, com base na sua geração de caixa, quita ou amortiza toda a sua dívida. Dessa forma, o risco de investir em Copasa novamente se mostra baixo. E, com uma relação dívida líquida sobre EBITDA está abaixo de 2 vezes, podemos esperar dividendos extraordinários. Mas, de novo, não vai com tanta sede ao pote assim, tá? Algo que você precisa ter ciência e que não é necessariamente ruim é que a empresa, a Copasa, pretende amortizar bastante da sua dívida, principalmente nos próximos anos. Olha só, 500 milhões, 800 milhões, 2022, 2023, vai muito dinheiro para amortizar a dívida. Então, significa que os dividendos não serão tão altos, provavelmente. Mas, isso não é algo ruim, porque a empresa vai estar se desalavancando e depois dessa desalavancagem vai ter mais dinheiro para distribuir para os acionistas. Em relação ao payout da companhia, vemos que ela tem distribuído mais de 200 milhões nos últimos 3, 4 anos na forma de dividendo, algo que é bastante promissor para a nossa carteira previdenciária do Barsi. Para você que possa estar um pouco preocupado com o marco de saneamento básico, que abriu espaço para o ingresso da iniciativa privada no setor de saneamento, para te tranquilizar, temos que os contratos de concessão vigentes, eles não vão ser antecipados o final deles, eles vão terminar quando devem terminar, que é o termo contratual. Vai ter antecipação de vencimento de contrato, sendo que 78% da receita total gerada pela companhia vem de contratos de concessão que vão vencer após 2034. Então, quem é investidor ou pretende investir na Copasa tem aí pelo menos 10, 15 anos de tranquilidade. Algo importante é que a Copasa não é tão prejudicada com a ingerência do Estado no que se refere aos reajustes tarifários que têm seguido a inflação. Você pode ver aí 2018 4,3%, 2019 8,38%, 2020 4,31%. A Copasa também não tem se prejudicado tanto com a crise hídrica, já que no estado de Minas Gerais isso não está acontecendo com tanto agravamento igual está acontecendo no estado do Paraná, e aí a Sanepar está sofrendo mais. Até por isso que a Sanepar tem sofrido uma desvalorização superior que a Copasa. Como citado, o lucro líquido do primeiro TRI foi na casa dos 220 milhões de reais, o que dá um lucro por ação de 58 centavos. O EBITDA foi de 520 milhões, com uma margem de 39,5%, uma margem EBITDA. Quanto à receita, temos que a receita bruta foi de 1,4 bilhão de reais, e aí, como a receita bruta é o mesmo que faturamento, incide o PIS e COFINS, aí temos uma receita líquida de 1,2 bilhão de reais, um crescimento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Com relação ao desempenho da ação no mercado, a cotação atual é de 14,40 e em relação ao período de 12 meses anteriores, ela tem apresentado uma desvalorização aproximada de 14%. Já o Ibovespa tem subido acima de 20%, o que encontramos aí é uma distorção de mercado, que geralmente é uma oportunidade de investimento. Afinal, o Ibovespa, que é a média das ações mais líquidas da bolsa, subiu 20 e a Copasa caiu quase 15. Vamos então agora calcular o preço teto pelo método Barsi das ações da Copasa. Num cenário extremamente conservador, teríamos o quê? Uma média de lucro dos últimos 5 anos na casa dos 628 milhões de reais. Com um payout de 50%, que é a média dos últimos 5 anos, haveria então uma distribuição de 314 milhões de reais aos acionistas, o que dá um provento por ação de 82 centavos. E aí, com um dividend yield mínimo para o Barsi de 6%, teríamos 82 centavos dividido por 6%, um preço teto de R$ 13,78. A cotação atual, 14,40, então já não haveria mais nenhuma margem de segurança, estaria no preço, mas como eu disse, aqui é um cenário extremamente conservador e no cenário atual é muito provável que seja um desempenho muito melhor do que esse. Então, no cenário atual, temos um lucro projetado, calculando-se o lucro líquido do primeiro TRI
em 4 balanços em 879 milhões de reais, com um payout de 50%, 439 milhões de reais distribuídos aos acionistas. E aí, dividindo-se esse número pelo número de ações que existem da companhia, dá um provento por ação aproximado de 1,15. E aí, um preço teto de R$ 19,26, um upside ou potencial de valorização de mais de 30%, uma ótima margem de segurança, e esse aqui, para mim, é o melhor preço teto para a Copasa. Mas se você é um cara bastante otimista, vamos pegar então um payout de 65%, com os dividendos extraordinários, teríamos então 571 milhões de reais distribuídos aos acionistas, um provento por ação de 1,50 e assim um preço teto de R$ 25, um upside de mais de 70%. Esse aqui é um cenário extremamente otimista. Eu prefiro ficar com o cenário intermediário e comprar ações da Copasa até esse preço de 19,26. Vale ressaltar que o valor patrimonial da Copasa é em 17,39, então se você se baseia no valor patrimonial da companhia, você ainda teria uma ótima margem de segurança de mais de 50%, já que de 14,40 até 17,39 teria aí essa tranquilidade de você fazer a compra. Sinaliza então que a ação está descontada. Numa breve análise técnica, temos que a Copasa, no gráfico semanal, está em uma linha de tendência de alta. De fato, o price action da Copasa denota topos e fundos ascendentes, algo positivo. Atualmente, o preço no gráfico semanal está na média de 200 períodos e apresentou aqui um sinal gráfico de reversão, denotando que o volume de venda acabou reduzindo na média de 200 períodos e assim poderia haver uma reversão de tendência, essa tendência de baixa aqui no curto prazo, que fez a cotação cair quase 20% em menos de um mês, mas a análise gráfica é uma análise de probabilidade, nunca te dá um grau de certeza relevante, mas no gráfico diário podemos perceber aqui uma possível formação de fundo duplo, outro sinal de reversão. Tudo isso favorece a entrada no papel, tanto para quem quer se posicionar num bom preço, quanto para quem quer fazer um trade. Aqueles que gostam de trade entrariam aqui no rompimento do pescoço da Copasa, nos 14,88, e colocariam seu alvo lá no topo de 17,63 e zerariam a posição ou fariam uma parcial. Caso o trader fizesse uma parcial, ele ia zerar efetivamente o restante da posição lá na máxima histórica de 19,73, que por coincidência é justamente o nosso preço teto pelo método Bars. Vamos então, enfim, fazer a nossa comparação entre Sanepar e Copasa. Qual das duas é melhor? Vamos então fazendo uma pontuação aqui dentre os critérios que a gente elegeu no começo do vídeo para chegar a uma decisão, a um veredito. Vamos lá então. No critério Dividend Yield, a Sanepar toma uma surra, Copasa 19,76%. Um ponto para a Copasa. Quanto ao PL, Copasa perde por muito pouco, praticamente insignificante, mas estamos analisando objetivamente, ponto para a Sanepar, 1 a 1. Quanto ao preço sobre valor patrimonial, neste caso a Copasa leva melhor, quanto mais baixo, quer dizer que está mais descontado, 2 a 1 para a Copasa. Quanto ao EV/EBIT, neste caso a Sanepar leva melhor, quanto mais baixo, mais barata está a ação, 2 a 2. Quanto à dívida líquida sobre EBITDA, a Copasa também leva a pontuação, já que está mais baixo, 3 a 2 para a Copasa. Em relação aos indicadores de eficiência, a margem líquida da Sanepar leva a melhor, tem realmente uma margem notável de 20,64%, 3 a 3. Quanto à rentabilidade, o ROI da Sanepar leva a melhor por muito pouco, assim como o ROIC. Dessa forma, em relação aos indicadores, Sanepar vence a disputa com 5 a 3. Na verdade, seria até melhor colocar um placar de 4 a 3, porque ROI e ROIC geralmente coincidem quando há um ROI maior que um de uma outra empresa. Obviamente que o ROIC geralmente também será o maior. Então vamos aí fechar esse placar 4 a 3. De qualquer forma, Sanepar levou a melhor. Assim, analisando-se objetivamente, Sanepar é a vencedora da disputa. Agora, em relação à rentabilidade, Copasa infelizmente perde por pouco. Estou aqui comparando a Sanepar SAPR4, ação preferencial, Sanepar 220% nos últimos 5 anos. Num período de 10 anos, a Sanepar realmente tem uma rentabilidade extraordinária de 500% e a Copasa 242%. Mas rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, você está cansado de saber. Trouxe aqui a título de curiosidade. De novo, Sanepar leva a melhor. Fica difícil não escolher Sanepar para colocar na carteira. Mas será que diante desse veredito eu colocarei a Sanepar na carteira? E a resposta é não. Apesar de tudo isso que a gente analisou, eu vou acabar comprando a Copasa, por um motivo que eu já citei aqui no canal,
que é a demora no pagamento dos dividendos da Sanepar. Outro ponto, o dividend yield da Copasa é extremamente superior. Não vou considerar aqui esses 19% extraordinário, mas que seja 5, 6, 7%. Na verdade, acho que vai pagar mais de 10%, então isso favorece a minha decisão de investimento. Outro fato é que eu confio mais no governo de Minas Gerais, por estar à frente dele o Romeu Zema, do que o governo do estado do Paraná, apesar de eu ser do estado do Paraná, e também porque a crise hídrica não está afetando tanto o estado de Minas Gerais quanto está afetando o estado do Paraná, e assim a Sanepar. E quanto a se uma ação está mais barata que a outra, nós verificamos que em relação aos indicadores de valuation, as duas estão descontadas, então não tem nem como você comparar nesse sentido aí que a diferença é muito pequena. Então isso não pode ser determinante para você escolher Sanepar ou Copasa. Nada impede também que você escolha as duas. Ah, Luan, eu não quero escolher entre uma e outra, eu quero comprar as duas. Tudo bem, tranquilo. É que como eu não sou adepto do excesso de diversificação, pelo menos para quem tem pouco dinheiro para investir, como a gente, eu vou escolher apenas uma. Mas é uma decisão pessoal minha, nada impede que você diversifique nas duas, fique tranquilo. Então, como eu estou visando dividendos, eu vou optar pela Copasa. Mas viu, antes de me xingar aí nos comentários e ficar puto comigo, não deixa de se inscrever. Por quê? Para você não perder mais nenhum fight entre empresas do mesmo setor. Dessa forma, você vai poder ficar ainda mais puto comigo. É uma proposta bastante atrativa. Mas é isso, brincadeiras à parte, obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!